Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha de eletrodinâmica. Olha só. Leia as perguntas e respostas referentes às características dos raios. O que são raios? Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1.000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. A descarga percorre distâncias da ordem de 5 quilômetros. Qual a duração de um raio? Um raio pode durar até 2 segundos, mas dura, em geral, cerca de meio a 1/3 de segundo. No entanto, cada descarga que compõe o raio dura apenas frações de milésimos de segundo. A energia do raio é grande? Não. Embora a potência de um raio seja grande, sua pequena duração faz com que a energia seja pequena, algo em torno de 300 kWh, equivalente ao consumo mensal de energia de uma casa pequena. A partir do que você leu, responda as perguntas. No item A, qual a quantidade de elétrons que compõe um raio de intensidade típica que dura 1/3 de milésimo de segundo? Aqui, meninos, esse 1/3 ficou muito grosso, peraí. Esse 1/3 de milésimo de segundo aqui para nós, ó, ele representa esse intervalo de tempo aqui, ó, 1/3 de milésimo. Ele vale 1/3 de 10 a menos 3 segundo para nós. Então, no item A, ele quer que a gente determine a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons, meninos, é aquele N que a gente tem naquela equaçãozinha do Quiné. Estão lembrados? Então, eu vou ter que trabalhar com o Quiné. Olha só que bacaninha. Vai ficar Q é igual a N vezes E. Esse N aqui é o que nós queremos encontrar. O E, ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é o valor da carga elementar. E a quantidade de carga é o que está faltando para nós aqui. Para a gente poder calcular essa quantidade, o N, e para achar essa quantidade de carga, nós vamos trabalhar com a equaçãozinha do Kit, a equação do fluxo de corrente elétrica, fluxo de carga elétrica, que é a corrente é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. Nesse caso aqui, a nossa quantidade de carga vai ficar a corrente vezes esse intervalo de tempo. Então, olha lá. A quantidade de carga que eu procuro é a corrente que ele garantiu no texto aí, que vale 30.000 amperes, vezes o intervalo de tempo que nós vimos agora, que é 1/3 de milionésimos de segundo, né? Ou seja, 1/3 de 10 a menos 3. Percebo que o 10 a menos 3 aqui, ó, esses 3 zeros aqui dá um 10 a terceira, que cancela o 10 a menos 3. O 30 dividido por 3 dá 10. E a gente descobre, portanto, que essa quantidade de carga é de 10 coulombs para nós, certo? Bom, agora que eu descobri a quantidade de carga, ela vale 10 coulombs, eu consigo calcular o N através do Quiné. Então, vai ficar N vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas, peão, essa carga não seria a carga de elétron? Então, a carga não seria negativa? Seria. Você teria um negativo aqui, ó, e aí aqui também teria um negativo. Só que aí a carga elementar sendo do elétron também, aqui teria um negativo, né? E aí menos com menos dá mais. Ou seja, o N, ele é sempre um número inteiro e sempre um número positivo, tá? O N nunca vai deixar de ser um número inteiro e nunca vai poder ser um número negativo. Senão é a mesma coisa você falar que na sala de aula tem menos 3 alunos. Não veio ninguém e faltou 3. Não faz sentido, né? Então o N para nós é sempre um número inteiro e positivo. Então vai ficar aqui o 10, que está do outro lado da igualdade. E aí 1,6 que está multiplicando o N vai passar para o outro lado dividindo. Então, vamos ficar aqui 10 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. O 10 dividido por 1,6, ele vai dar 0, não, ele vai dar 6,25. E o 10 a menos 19 passa para cima, vira 10 a mais 19. Portanto, a gente chega aí que a quantidade de elétrons que foram transportados foi de 6,25 vezes 10 a 19 elétrons. Fechou? Agora vamos para o item B. Olha lá. O item B eu vou fazer aqui embaixo para vocês, ó. No item B ele quer: qual é a diferença de potencial associada à descarga de 300.000 amperes, uma energia de 300 kWh e a duração de 1/3 de milionésimo de segundo de novo? Bom, vamos lá. Como eu tenho a corrente elétrica que era DDP, eu lembro da formulinha da potência, certo? Que é o famoso π.
Só que aqui, olha só que bacana, nós temos a corrente elétrica, que nós sabemos que vale 30.000 amperes. A DDP é o que nós queremos, portanto, para conseguir achar a DDP, falta potência para nós, certo? Dessa forma, a gente pode fazer a potência pelo PET. Então, potência é energia sobre o intervalo de tempo. A energia que ele fornece para nós é de 300 kWh. E o intervalo de tempo, como a gente já viu, é de 1/3, 10 a menos 3 segundos. Bom, o problema que a gente observa aqui é que para a nossa potência poder sair em watts, que é a unidade do sistema internacional, eu precisaria que aqui a energia estivesse em joules. Então, a gente precisa transformar esses 300 kWh em joules. E aí eu vou mostrar duas maneiras que vocês podem fazer isso, tá? Uma é por regra de 3. Lembrar que cada quilowatt-hora equivale a 3,6. Deixa eu só apagar aqui que ele riscou na hora que atualizou. Aí. Equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules, ou 3.600.000 joules. E aí eu quero saber quanto que vai dar em joule o 300 kWh. Chama de X, e aí você faz uma regrinha de 3 para descobrir essa energia no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, em joules para nós aí, tá bom? Então, qual é o outro jeito que você falou que dá para fazer? O outro jeito é você estudar a unidade mesmo, analisar a unidade. Ó, a energia vale 300 kWh. O que significa isso? São 300 quilo. Esse quilo vale para nós um 10 a terceira, né? Ou 1.000. Vezes o watts. O watts, ele equivale para nós a joules por segundo. E como eu quero essa energia em joule, essa hora eu vou colocar em segundos. Então, a hora vai virar 3.600 segundos. Percebo que segundo corta segundo. Aí você vai fazer uma continha, você vai descobrir essa energia em joule, certo? Então, agora, para achar a potência aqui, nós vamos fazer essa conta. Ó. Vai ficar a energia, que vale 300 vezes 10 a terceira e vezes 3.600 joules. Tudo isso dividido pelo tempo, que é 1/3 de 10 a menos 3 segundos. Então, nós vamos ficar com essa potência, ó, aplicando propriedade matemática, olha que vai ficar 300 vezes 10 a terceira, vezes o 3.600, vezes. Propriedade matemática, eu vou pegar a fração de baixo, inverter e passar multiplicando, era 1 sobre 3, vai ficar 3 sobre 1. E o 10 a menos 3 que está dividindo aqui, eu posso passar direto para cima multiplicando com o sinal trocado. Ele ficaria um 10 a terceira para nós, certo? Então, aqui agora, ó, nós vamos chegar aqui, essa potência, ela equivale 3 vezes 3,6 daria 10,8. E 10,8 vezes 3, isso vai dar 32,4. Então, eu coloquei os valores já em notação científica, tá? Por isso que eu falei 3 vezes 3,6, né? E agora eu vou fazer as potências de 10. Os dois zeros aqui dão um 10 ao quadrado. Com 10 a terceira dá 10 a quinta. Com mais 3 zerinhos aqui, dá 10 a oitava. E com mais um 10 a terceira, isso tudo vai dar 10 a 11. Portanto, a quantidade de energia aqui é de 32,4, 10 a 11 joules para nós. Portanto, agora que eu tenho a potência, eu consigo jogar ela nesse carinha aqui, ó. Então, nós vamos ter 32,4 vezes 10 a 11 joules por segundo aqui, né? Perdão, que é joules por segundo que ficou faltando, né? Que é o watts. Tudo isso é igual a 30.000 amperes, que a gente já tinha colocado lá, só ajeitar esse 11 aqui, a 30.000 amperes e vezes a DDP. Então, esse 30.000 vai passar dividindo, né? E aí, se você quiser colocar em notação científica, ó, vai ficar o 32,4, 10 a 11. E o 30.000, a gente vai colocar como 3 vezes 10 a quarta. O 32,4 dividido por 3, isso daqui vai dar 10,8. E o 10 a quarta passa para cima, fica 10 a menos 4, com 10 a 11, dá um 10 a sétima volts. Então, a gente chega aqui a essa DDP. Se eu colocar em notação científica, ela vai dar 1,08 vezes 10 a oitava volts para nós. Fechou?
Muito cuidado aí, meninos, que para quem está seguindo pelo material do poliedro, as questões aí da BNCC, né? Essa questão é uma que está com um gabarito errado nesse item B, tá? Na resolução que tem também no material, a continha dá 1,08, mas por algum motivo ele coloca um 12 lá para vocês, ou 1,2. Mas seria esse o resultado aí, 1,08, 10 a oitava volts para nós, certo? E o item C, se a gente for agora para o item C, a gente quer, se fosse possível, quanto uma unidade consumidora que paga 0,25 centavos de real para cada 1 kWh usado, economizaria energia elétrica aproveitando a energia de um raio. Então, vamos lá. Caso a gente conseguisse pegar a energia que chega de um raio e usar em casa, conseguir guardar, armazenar essa energia para poder ser usada em casa, na residência, eu não teria que usar essa quantidade de energia da rede elétrica e, consequentemente, não teria que pagar. Então, o que eu deixaria de usar seria os próprios 300 kWh que o raio poderia fornecer. Então, aí é uma simples regra de 3, né? 1 kWh equivale a 0,25 centavos aí de real. Eu quero saber quanto que eu ia deixar de gastar, de pagar, né? Se eu usasse 300 kWh, chama de X, multiplicou em cruz, a gente chega que esse X, ele vai dar 0,25, é um quarto, né? 300 dividido por 4, isso daqui daria R$ 75 para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima aí.